De volta com o nosso programa. Olha, daqui a pouquinho aqui no Tudo Posso, nós vamos conversar com o advogado sobre os direitos conquistados pelas mulheres ao longo desses últimos anos. Vamos ter também uma reportagem muito especial preparada pela nossa equipe em homenagem às nossas mamães. Aliás, para você aí de casa, né, quer homenagear a sua mamãe? Só escrever pra gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Manda pra cá sua palavra de carinho, de muito amor para sua mamãe. Claro que tem que mandar o nome completo, né, o seu nome, o nome da sua mamãe, o endereço, para que a gente possa ler ao vivo ainda hoje, no decorrer do nosso programa. E tem culinária, né? Uma culinária bastante especial, com a querida Ioiô, hoje fazendo um prato que eu adoro, escondidinho de carne seca. Ô, delícia de dar água na boca, sem dúvida alguma. Mas vem cá, vamos falar de dinheiro, porque hoje é o último dia para você concorrer a R$ 30.000 na promoção O Dia é Hoje. Seria um grande presente, sem dúvida alguma, para sua mamãe, hein? Já imaginou levar essa grana toda agora, na véspera de comprar o presentão para ela? Então aproveite e participe hoje. Você só tem até meia-noite para ligar e concorrer. 996450917. Olha, são pouquíssimas horas então para participar. Com R$ 30.000, vai imaginando aí, né? Além de um super presente para sua mãe, você ainda pode fazer uma bela reforma na sua casa, no seu espaço, comprar até uma cozinha nova e abastecer a casa, renovar o guarda-roupa e o melhor, né? Que muita gente está precisando, pagar todas as dívidas. Dívidas essas que tiram o sono de todo e qualquer bom brasileiro. Então, ligue 996450917. Eu não tenho dúvida que esse presente vai deixar sua mamãe muito feliz. O telefone está aí no seu vídeo, até a meia-noite então para ligar, 996450917. Olha, não são R$ 30 não, são R$ 30.000. Ô, grana boa, tem gente que trabalha o ano inteiro e não recebe isso não, né, Maria Cândida? É verdade. Com a situação do país, é verdade sim. E se ganhar, precisa pagar as dívidas. Tem muito inadimplente, né, no nosso país. Bom, nós falamos a semana inteira sobre mães aqui, por causa do Dia das Mães, antecedendo o Dia das Mães, que é no domingo. E agora a gente vai falar sobre mães e mulheres, não é verdade? Essas mulheres tão fortes que são as mães. A história do movimento feminista, ela pode ser dividida em três momentos básicos: as reivindicações por direitos democráticos, como o direito ao voto. A gente não podia votar. O divórcio, que foi na década de 70, que também nós éramos muito discriminadas. Educação e trabalho, a liberação sexual, que também começou a partir dos anos 70, impulsionada pelo aumento dos contraceptivos, né? O anticoncepcional surgiu no final da década de 60. E a luta por igualdade no trabalho, iniciada no fim dos anos 70. Embora muitas conquistas tenham sido alcançadas, e a gente sabe disso e fica muito feliz, hoje as mulheres ainda buscam avanços no que diz respeito aos direitos reprodutivos, proteção da mulher, desigualdade no que diz respeito à educação e trabalho, tudo isso comparado com os homens. A gente sabe que os salários são muito maiores dos homens ainda. E para falar dos direitos das mulheres, nós vamos conversar com o advogado Adriano Galheira, que vai nos dar uma aula aí sobre mulher hoje. Tudo bem? Tudo bem, Como Maria vai, Cândida? doutor? Como vai? Bom Tudo dia, bem? bem-vindo, Bom dia, obrigado pela tudo bem? presença. Bom, nós ganhamos muito ao longo desses anos. As mulheres batalharam muito para conquistar esse espaço, né? Desde o dúvida. fim da década de 60, praticamente, a gente mudou a nossa postura diante da vida dos maridos e tudo. Começamos a trabalhar, entramos nos anos 80 muito nas empresas. E a gente estuda mais que os homens, Isso é hoje em dia, comprovado, é isso é verdade. comprovado por Aham. pesquisas, né? Mas o que ainda existe, doutor, que nós estamos perdendo? O que vem acontecendo? A lei ainda não favorece a mulher. De fato, houve um grande avanço nesse período na legislação trabalhista, o reconhecimento da mulher no mercado do trabalho. Hoje, cada vez mais, nós vemos, né, mulheres ocupando postos cada vez mais altos, né, na liderança das grandes empresas. Tudo isso devido a toda essa luta, tudo que foi conquistado nesse período. O que acontece é que, de fato, nós ainda temos, e eu acredito que é uma questão mais cultural, no sentido de que o pessoal acaba não aplicando corretamente o direito às mulheres. Hoje, homens e mulheres são totalmente equiparados perante a lei, totalmente equiparados. Você tem que dar a mesma observação,
o mesmo tratamento, a mesma condição de salário, isso sim, você tem que observar isso. E O que não acontece, o que não acontece, né? Exatamente, É né? isso mesmo. Com relação às mães, doutor, vamos falar de algumas leis que protegem as mães, Perfeito. né? Por exemplo, licença maternidade. Como que é a licença maternidade? Vamos voltar aí para alguns dados, as pessoas que de repente estão aí, vão ter filho, não sabem direito, ou estão planejando. Perfeito. A licença maternidade, vamos falar assim o que é interessante a gente ressaltar uma coisa antes. A CLT, a Convenção das Leis do Trabalho, ele tem um capítulo inteiro que ele vai falar justamente sobre a questão da proteção da maternidade, tá? Então, muitas questões relacionadas às mães, às gestantes, estão naquele capítulo. E a licença maternidade é um deles, tá? Licença maternidade e salário maternidade. O que que é isso? Resumindo, a licença maternidade é o período de afastamento que a mãe tem após o parto, né? E o salário maternidade é a manutenção de um recebimento durante esse período. O que que a lei dispõe? Que esse período ele é de 120 dias, tá? Contados a partir do parto ou, de acordo com a No momento que vontade ela da sair do mãe, trabalho, né? ou 28 dias até antecedentes à data de previsão do parto, tá? Então, esse período de 120 dias com o recebimento do salário maternidade, lhe é assegurado por lei. O que é São interessante... 6 meses, né? São 4 meses. 4 4 meses, meses. tá. O que acontece é que houve, sim, uma alteração na legislação que criou um programa de incentivo fiscal chamado Empresa Cidadã. Então, o que que ele faz? Fica facultado ao empregador estender o período da licença maternidade por mais 2 meses, que aí tá. você consegue atingir os 180 dias, tá? As empresas que atendem a esse benefício, tá, que aderirem a esse programa, ela tem o benefício fiscal de descontar esses 2 meses diretamente do seu imposto de renda. Inclusive no serviço público isso também já é aplicado, né? Isso, como partiu do próprio governo, nada mais razoável que o próprio governo desse o exemplo, né? Então começou pelos servidores federais, já tem se estendido em bastante... Em vários estados, municípios também já tem leis municípios. próprias para isso, Muitas né? empresas têm aderido a esse programa. O que é interessante falar nessa questão do só dos 180 dias, que as mães precisam ficar atentas, é que compete às mães, compete às empregadas pedirem a extensão desse benefício da licença maternidade em até 30 dias após o parto. Ah, tá. Então, depois de 30 dias, tem que pedir extensão. Tem que pedir, ela tem que avisar, nesses 30 dias, deu o parto, primeiro mês, ela tem que falar que ela quer utilizar esse benefício dos 180 dias. Se ela volta, é mandada embora, ela pode entrar com alguma ação, alguma coisa? Se ela voltar imediatamente do trabalho e já é mandada embora, sim, ela pode entrar com ação e é assegurada para uma ação judicial e é assegurada para ela o direito a ser reintegrada no trabalho durante o período de estabilidade, porque ela adquire uma estabilidade. De quanto tempo essa estabilidade? A partir do momento que se descobriu o estado gravídico dela, até 5 meses após o parto. Ah, entendi. Entendeu? Nossa, é ótimo saber, porque assim, inclusive muitas mulheres, veio uma apresentadora ontem aqui, da TV Fama da Rede TV, e ela voltou depois de um mês, eu também voltei, e não, é porque eu realmente queria trabalhar, mas a gente se sente muito pressionada também, né? Porque o emprego não tá fácil hoje e tal. Então você sabe como as coisas são. E né? naturalmente as empresas precisam de outra pessoa para fazer o seu trabalho durante a sua licença. Isso é natural. Coloca alguém de fora para tampar o buraco ali, olha, é temporário, né? Mas vai que acontece a efetivação. E aí, como você fica, né? É verdade. Então essa é uma garantia que a lei assegura e que concede às mães essa possibilidade de voltar e ainda voltar a mostrar, ó, sou mesmo profissional, tenho as mesmas condições, sou cada vez mais capaz, eu só sou mãe. A realidade é apenas isso. Bom, doutor, licença maternidade, naturalmente o bebê nasceu, né? E depois tem o direito à amamentação também. Perfeito. É isso, perfeito. Uma das coisas é a amamentação em casa, tranquilamente. Eu quero até citar uma lei que movimentou aqui São Paulo nos últimos dias, né? Mas antes, a situação da amamentação dentro da empresa. A mamãe pode fazer isso, levar a criança para amamentar na empresa ou não tem esse direito? Pode sim. O que acontece? O artigo, salvo engano, artigo 396 da própria CLT, ela assegura às mães o direito de ter 2 períodos de descanso
de 30 minutos, tá? Então, pode ser de manhã, à tarde, ela tem esse direito de 30 minutos. Sem considerar o horário do lanchinho, que já é de lei da empresa, ou a Não. hora de café, não vai do almoço, não vai descontar Não, nada não, disso. é destinado exclusivamente à questão da amamentação. O que acontece? Muitas vezes, hoje mudou bastante coisa de quando foi promulgada essa lei. Hoje as mães estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho. Tá. Então, às vezes, esse período de 30 minutos para a gente se locomover, dependendo do centro onde você vive, ele é totalmente inviável. Tá. Então, o que acontece? É muito comum que as próprias mães tenham a iniciativa de pedir para o empregador, olha, eu gostaria de estender esse período, juntar os meus 30 minutos aqui, os 30 minutos, eu entro uma hora mais cedo, ou, né, aliás, eu entro uma hora mais tarde, eu saio uma hora mais cedo. Perfeito. Entendeu? E para ter justamente esse... Para dar tempo, né? Ainda mais Pra num dar trânsito tempo. caótico como aqui em São Paulo. Agora, Porque levar bebê no trabalho, olha, eu Não. não recomendo, gente. Ninguém gosta. É. Não é? Muito complicado. Não dá um bebê lá no meio do trabalho, as pessoas têm que trabalhar. Eu acho muito... Eu acho um incômodo. Não dá certo. Eu vou falar a realidade É aqui. verdade, porque há uma disposição legal que as empresas que tenham mais de 30 funcionárias com idade acima de 16 anos, que elas deveriam disponibilizar um espaço adequado para amamentação. Uma creche, seria justamente isso. Um manter berçário. Exatamente. Só que isso muitas vezes se torna inviável pelo porte da empresa, mas e isso pode ser suprido, que a própria lei concede essa possibilidade, de ser suprido por convênio a creches mantidas pelo próprio empregador, pelas Tem instituições. empresas que mantêm essas creches, mantém né? essas creches. Exatamente. Mas não são muitas, né? A maioria ainda sofre com tudo isso, inclusive com a lei, ninguém muito que cumpre a lei, né? Só a lei a lei da licença maternidade, porque se não cumprirem também... Uma fiscalização pesada, exatamente, a atuação da empresa, integração ao salário, não tem como. doutor, ainda sobre amamentação, nós tivemos aqui em São Paulo, recentemente, até citei de novo essa semana, uma lei de alguns vereadores, né, que proíbe qualquer tipo de coação quando uma mãe está amamentando em público. Até porque nós tivemos vários episódios em São Paulo de pessoas que se sentiram constrangidas de ver uma mãe com o seu bebê dando peito ali, amamentando o seu filho, né? Aí teve um movimento até de algumas mães que se uniram, promoveram um mamaço aqui na cidade de São Paulo. Os vereadores foram lá e fizeram essa lei. Para mim, até uma lei, eu até comentei isso, que não seria, é uma lei que seria desnecessária se a sociedade fosse mais tolerante, né? Porque amamentar é um direito da mãe, acima de tudo, um direito da criança. Exatamente, sem dúvida alguma. Hoje, a gente sabe que a questão do amamentamento materno vem muito pela questão tanto da criança, é importante para a criança, para a formação e desenvolvimento dele, é importante para a própria mãe, para os aspectos psicológicos. O problema mesmo é essa questão vamos dizer, uma intolerância, uma falta de cultura, que a gente falta pode de cultura, dizer. é Acho que verdade. uma falta de cultura, porque o que tem que ser preservado acima de tudo é justamente esse momento da mãe e da criança. Eu não tenho dúvida que a mãe que utiliza o espaço público para amamentar é porque ela precisa... É pela ausente, necessidade daquele momento, né? Não vai deixar a criança morrendo de fome, Ai, meu né? Deus. Que ninguém gosta de ficar com o peito de fora. É óbvio. também, né? Não. Não, E é as verdade. as mulheres são né? discretas em relação a isso também, né, Maria Cândida? Muitas colocam uma fralda na frente ali e tal, se escondem, se viram de lado, né? Sabem fazer o ato, né, doutor? Como você bem colocou, eu acho que chega a ser uma legislação totalmente desnecessária. Um pouco de bom senso seria o suficiente, né? Enfim, né? É lei agora e que ninguém mais se sinta constrangido em função dessa situação. Pelo menos aqui em São Paulo. E quais leis mais são importantes com relação à mãe e à mulher que você vê, doutor? Eu acho interessante quando nós falamos em mãe, nós temos a situação também das mães presidiárias. Tá? Acho interessante a gente falar disso também. O nosso ordenamento jurídico, né, ele assegura que o Estado conceda às mães as condições necessárias para que ela esteja o mais próximo possível do filho durante o período de amamentação. Tá? Então, durante esses 6 meses, o Estado, né, é a ordem constitucional, nossa lei maior, Mas ela já o limite são 6 meses, é isso? São 6 meses do período do alimentamento materno. E aí, depois que passa 6 meses, o filho vai embora? O filho vai embora. Nossa, que triste. A entrega para a família, né? É uma coisa muito triste, mas assim,
E a gente também tem que observar, porque isso também, essa lei é voltada para as mães e também é voltado para o interesse da criança, né? Hoje os presídios, eles não são condições, eles não mantêm condições salubres Isso é Para uma verdade. de criança. segurança para que Aham. uma criança possa estar lá. E também há um receio de que muitas mães, na condição de presidiária, busquem engravidar para que isso seja um alvará de soltura, tá? Uma ordem de soltura. Então, assim, procura-se, por meio dessa lei, possibilitar esse convívio do recém-nascido com a mãe. É importante para os dois, até é muito colocado que se discute muito a questão não só da própria saúde da criança, mas também que isso pode ser um estímulo para que aquela mãe que está naquele momento busque a todo tempo uma regeneração, melhora, uma né? melhora, um bom comportamento, que ela possa estar mais próxima. Temos o ECA vai nesse sentido também, né? O ECA também ele vai nessa linha, a lei de execuções penais, há toda uma sistemática que visa proteger esse período entre do amamentamento materno e mães e filhos junto o mais tempo possível durante esse período. Na verdade, as mães estão ali cumprindo pena, naturalmente, né? Não podem penalizar o filho também com elas, a verdade, bem da verdade é isso. E a partir dos 6 meses, o desenvolvimento da criança começa a acontecer de uma forma, ela começa já a entender o ambiente onde ela está, né? E crescer naturalmente naquele ambiente já não é favorável para nenhum filho, né? Exatamente. Há também é interessante a gente pegar ainda nesse gancho, houve uma alteração recente na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que muito embora seja destinado à criança, ele acaba beneficiando a questão da mãe e do pai, né? Hoje, a criança que é assegurada à criança o direito de visitar os pais que estão em estado prisional, independente de ordem judicial. Tá? Antes você precisaria muitas vezes pedir autorização judicial para que você conseguisse uma visita, que o pai ou a mãe conseguisse ver. Hoje não. Hoje é assegurado esse direito de visita. Mais um Tá, é avanço, só chegar então. lá, Aham. então, e já... Exatamente. Doutor, nós Exatamente. tivemos mudança também na lei sobre o registro da criança, o registro do filho, que assegura à mãe o direito de fazer esse registro. É isso. Perfeito. É alteração recente. Recente, também, inclusive, bem recente, isso. Bem recente também, para vigor esse ano. Na realidade, a lei de registros públicos, ela determinava que eram competentes para efetuar o registro da criança o pai, ou no caso de ausência ou falta do pai, a mãe, ampliando o prazo para esse registro, né? Então, na realidade, quando existia quando essa lei foi criada... Essa limitação, né? Exatamente. Ela foi criada sob a égide do Código Civil Antigo, de 1916, que existia a figura do pai Paterna, né? como chefe da família. Ele tinha o poder de família, ele era do pai. E as famílias tinham muitos pais. Hoje em dia, muitas mulheres são mães Exa- solteiras. É outra Exatamente. realidade, né? Isso, nós estamos falando em 65. Veio o Código Civil de 1916. Veio, nesse meio tempo, veio a Constituição Federal, homens e mulheres são iguais perante a lei. Veio o Código Civil, revogando o poder familiar do pai e colocando homem e mulher em condições idênticas no poder de família. Tá? Então, na realidade, a lei coloca como ela ficou redigida hoje. Que esse registro deve ser feito pelo pai ou pela mãe, isoladamente ou em conjunto. Tá? Então, assim, hoje, mãe pode chegar lá tranquilamente e fazer o registro do seu filho. Não, nada mais justo, Nada mais né? justo, Porque senão a pessoa verdade. não tem um marido, não tem um companheiro, e aí chega lá, não pode fazer. É complicado, né? Tudo muito complicado. Já é complicado ter um filho sozinho, ainda mais não poder colocar o nome. Agora, Maria Cândida, doutor Adriano, muitas mães estão em casa assistindo o nosso programa e falam assim, olha, essa lei do aleitamento já não serve mais para mim, meus filhos já estão crescidos, já não preciso mais da licença maternidade, não me enquadro nessa situação de creche, o filho já está registrado, já está crescido. Essa mãe foi mãe integral durante o tempo todo, né? Trabalhando em casa, cuidando dos filhos. E hoje, essas donas de casa, essas mães, têm o direito, inclusive, também à aposentadoria.
como donas de casa. E muitas não têm o conhecimento dessa lei, dessa medida, não é, doutor? É verdade. Hoje, as mães, mesmo nessas condições, elas que contribuem, e se elas se contribuírem para a Previdência durante um determinado período, com as devidas observações legais, elas possuem direito também, inclusive a própria licença maternidade. Tá aí, ó, você que é mãe, que é dona de casa, pode se aposentar, tem direito à aposentadoria, está garantido por lei. Se informe, então, no INSS, né, como funciona isso. Claro, tem que ter um tempo de contribuição, tem aposentadoria por tempo, tem aposentadoria por idade, né, doutor? Isso vai variando de acordo com o valor que você contribui, mas é um direito garantido por lei. Tá aí. Perfeito, é isso mesmo. Vai demorar muito tempo para chegar essa aposentadoria, mas um dia chega. Vai pouquinho, mas um dia chega para você. Mas é importante que a pessoa não receba. Já não receber salário, ser dona de casa e não receber salário é complicado, Não, né? tem muita mulher que você pergunta assim, você trabalha? Não, eu sou dona de casa, eu sou mãe. Muito pelo contrário, né, Maria Cândida? Trabalha-se muito. Trabalha-se muito, é verdade. Bom, doutor, muito obrigada pela entrevista. Foi ótimo a gente esclarecer alguns temas aqui relacionados a mães. E volte sempre para a gente falar sobre outras coisas aqui, porque a gente sempre gosta da sua presença. Ótimo, muito Doutor, obrigado. valeu, obrigado pela presença mais uma vez. Bom, gente, é o seguinte, Tudo Posso segue hoje, inclusive. Nós vamos ter daqui a pouquinho uma homenagem às nossas mamães de todo o Brasil. Nossa equipe foi para a rua, colheu depoimentos. E você que está do outro lado da telinha, também pode participar desse momento. Para isso, é só escrever para a gente, em tudoposso@redefamilia.com.br. Escreva lá um textinho carinhoso para sua mamãe, deixa a sua cidade, o seu nome, o nome da sua mãe e daqui a pouquinho, eu e Maria Cândida teremos muito orgulho de ler esse recado com todo carinho para sua mamãe que está acompanhando também aqui o nosso programa. Mas agora eu quero dizer para você que o seu carro novo, está mais perto do que você imagina. E sabe como? É só você ligar para a Embracon, 0800 940 1585. Esse é o número para você garantir já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Olha, com o Embracon, você vai comprar, por exemplo, um Volkswagen Gol. Olha que carro bonito, gente. R$ 372 por mês, só isso. Ou ainda, se preferir, tem um Chevrolet Onix por R$ 434. Esse é o tamanho da parcela. Tem mais carro? Tem, sim, senhor. Tem um Hyundai HB20 por apenas R$ 496 por mês e muitos outros, né? Então não perca tempo, ligue agora mesmo, 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. No consórcio Embracon é assim, você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso, tudo sem burocracia. Ligue agora mesmo, 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. 0800 940 1585. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Na sequência, seguimos com Tudo Posso e a homenagem às nossas queridas mamães. Mande pra gente um e-mail, hein? tudoposso@redefamilia.com.br. A gente já volta.